Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais essa noite, unir os nossos corações a este Mestre que nos ama tanto, que nos protege tanto, que nos orienta e que, de alguma maneira, está agora, neste momento, em nossos lares. Porque nós, às vezes, achamos que Jesus, ele tem muito o que fazer, e lógico que tem, mas vamos tê-lo como aquele sol que, mesmo distante, consegue brilhar e chegar a todos os lares, todas as pessoas. Essa é a ideia que precisamos ter do nosso querido Mestre. Um ser de dimensões que não compreendemos e, por isso mesmo, o fato de ser tão distante ainda da nossa realidade, a gente precisa dessas associações. E os espíritos nos dizem que ele consegue se irradiar e chegar a todas as pessoas. Precisamos, assim como o sol, quando desejamos que entre em nossos lares e abrimos as janelas, precisamos abrir os nossos corações. Com certeza, ele vai nos alcançar. E hoje vamos iniciar mais um capítulo do livro Nos Bastidores da Obsessão, esse livro psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, um grande best-seller da doutrina espírita, e já estamos iniciando, como eu disse, o terceiro capítulo. Acredito que quem esteja acompanhando também esteja gostando bastante, porque realmente é um livro que tem muito conteúdo e, de alguma forma, trabalha com uma realidade que, infelizmente, é comum a muitas pessoas, né? O tema obsessão. Mas antes de iniciarmos, vamos dar aquela olhadinha para ver quem está conosco nesse início. Albertinho, meu irmão, sempre conosco aqui, Albertinho. Um grande abraço, Jesus te abençoe. Abençoe Ângela também. Olá, Elizabeth, muito boa noite. Bem-vinda. Jesus ilumine você e sua família. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Sérgio, ótima noite, meu querido amigo. Jesus ilumine você e sua família. Amanhã também estaremos juntos. Socorro, muito boa noite, Socorro. Obrigado pela sua presença. Sentindo a sua falta lá no nosso centro espírita. Quando puder, passa para nos visitar. Temos um grupo quinta-feira, que começa 7h45, grupo de estudos de Joana de Ângeles. Estamos no livro Jesus e Atualidades. Você será muito bem-vinda, tá? Fernando, ótima noite, Fernando. Obrigado pela sua presença aqui. Jesus ilumine você também. Marisa, boa noite, Marisa. Obrigado pela presença. Jesus ilumine você, minha querida amiga. Maria Terezinha, ótima noite. Jesus ilumine você. Especial. Um grande beijo no seu neto. Elisa, muito boa noite. Bem-vinda sempre. Jesus ilumine você também. Neia, obrigado pela presença, Neia, sempre conosco. Jesus te ilumine. Obrigado mesmo, tá, Neia? Márcia, muito boa noite, Márcia. Márcia Guimarães. Às vezes eu esqueço de falar o sobrenome, né, Márcia? Muito boa noite, bem-vinda. Jesus ilumine você. Valéria Oliveira. Ótima noite. Jesus ilumine você também, sua família. E já minha vista já está começando a falhar. Valesca Palmeira, ótima noite também. Jesus ilumine você, sua família.
Acho que podemos iniciar, né? Daqui a pouco as pessoas também vão chegando e vão se acomodando aqui no nosso espaço virtual. Hoje, como o capítulo é um pouquinho menor, lembrando que semana passada nós não tivemos nenhuma introdução, foi direta a leitura e deu certinho até o final do nosso horário, que termina às 9 da noite. Mas hoje o capítulo é um pouquinho menor e eu planejei uma introdução um pouquinho menorzinha também, porque às vezes a gente estende um pouquinho na, na introdução. Oi, Laura, boa noite, bem-vinda. E às vezes a gente se estende um pouquinho na introdução, mas hoje a gente não vai se estender muito, não, justamente para aproveitar bastante a leitura, que o livro é bem denso, tá? Lembrando, então, o que nós já conversamos no primeiro e no segundo capítulo, é um drama de uma família, onde estamos agora numa reunião de desobsessão, isto é, uma reunião de uma conversa fraterna entre encarnados e desencarnados, tá? E nesta fase da conversa está todo mundo desdobrado em relação ao sono, tirando o desencarnado, né? E hoje vamos descobrir até o nome dele, se não me engano é Guilherme. Guilherme é o espírito obsessor, que está muito, muito, muito cheio de ódio no coração, porque em vidas passadas ele foi traído pela sua esposa com um, um rapaz. E ele acabou se suicidando por conta disso. Então ele está desencarnado e nesse momento ele está participando de uma reunião, dessa conversa coletiva, só que neste ponto do livro estão todos dormindo em suas casas, mas os espíritos estão livres e foram nesse encontro conversar, né? Meio que lavar uma roupa suja. É interessante que a gente vai ver essa lavação de roupa suja, cada um dizendo o seu ponto, agredindo, apontando os erros, né? E os espíritos de luz ali olhando, meio que deixando essa catarse acontecer justamente para depois ajustar os corações. Um trabalho lento, um trabalho muito sério e que requer muita paciência, porque grandes ódios não se resolvem assim por mágica. Não, agora você vai perdoar e resolveu. Não, demora muito, muito, muito tempo realmente. Quem está acostumado a participar dessas reuniões percebe que existem dramas tão sérios, tão profundos e que não vai ser num bate-papo que vai resolver, né? E um ponto que eu gostaria muito de salientar com vocês, que nós vamos perceber na leitura desse capítulo, é justamente tirar essa imagem equivocada de que os espíritos trevosos, né, os espíritos que estão ainda muito desequilibrados, tentando atrapalhar os encarnados, eles são ignorantes. Na verdade, eles ignoram as leis de Deus, o amor de Jesus por nós, mas eles têm muitas técnicas e, de um certo ponto, muito conhecimento de magnetismo, de hipnose, de como influenciar os encarnados. E aqueles que não possuem esses conhecimentos, muitas das vezes são cooptados para gangues e lá aprendem como manipular os fluidos, justamente para que a ação no mal seja uma ação mais eficaz. Então a gente precisa entender, né? Ah, não, porque o espírito é ignorante. Sim, é ignorante. Mas ao mesmo tempo tem muito conhecimento, pode vir a ter muito conhecimento dessas técnicas terríveis de magnetização levadas para o desequilíbrio, né? O que nós vamos lá no nosso centro. Oi, Tereza, muito bem-vinda. Saudade de você, tá? Espero que você esteja muito bem. O que nós vemos muito no nosso centro espírita, quando nós, por exemplo, vamos tomar um passe, é o médium junto dos espíritos nos magnetizando, dando passe, né, passando os fluidos, mas de uma maneira muito equilibrada, né, muito honrada, conectado com os bons espíritos e conectado em último grau com Jesus. Mas os espíritos desequilibrados, eles não têm essa conexão com Jesus, mas eles sabem também utilizar o fluido que lhes é próprio. Então, como eu estava dizendo, eles usam técnicas para aumentar, né,
o poder que eles possuem em relação aos encarnados, tá bom? E com isso, a gente percebe o quê? Que nós vamos enxergar hoje dois personagens muito distintos. Aquele que odeia e quer se vingar, e aquele que, de alguma maneira, possui muita culpa e aceita essa ofensiva do mal, tá? Então, vamos olhar para as nossas vidas. Eu acho que o nosso objetivo hoje é olhar bem para dentro e perceber quantos momentos de nossas vidas, por não nos acharmos merecedores da felicidade, por de alguma forma, né, tá lá no nosso inconsciente uma culpa e que surge, pode ser nesta vida ou em vidas passadas, e a gente não sabe lidar com essa culpa. E essa nossa consciência assim atormentada permite que os espíritos ainda doentes se aproximem da gente e consigam lograr, né, consigam esse êxito de nos manipular, de nos controlar. A consciência culpada é algo terrível. Então, qual a proposta, a nossa reflexão de hoje? É trabalhar o nosso auto-perdão. E como vamos trabalhar o nosso auto-perdão? Leco, mas eu nem sei o que eu fiz em vidas passadas. Eu sei que nesta vida eu estou sofrendo, eu estou com dificuldades. Será que realmente eu estou me culpando? Será que eu estou permitindo esse tipo de ação dos espíritos em relação a mim? Não vamos entrar nessa. O que a gente precisa fazer é, independentemente se eu fiz algo do passado ou não fiz, eu preciso ter uma visão positiva em relação à minha pessoa, em relação à minha vida, em relação à minha história aqui na Terra. Vamos deixar o passado lá para trás e vamos começar um novo presente. Isso é muito importante. E esse novo presente precisa estar carregado de bom ânimo, de aceitação, né, de transformação e de ação no bem. Isso é muito importante, ação no bem, porque só através da ação no bem vamos conseguir blindar, né, os nossos corações. Porque às vezes os nossos corações, como eu disse, lá dentro existe tanta culpa que de alguma maneira nós permitimos o assédio espiritual. E quando trabalhamos no bem, quando trabalhamos na fraternidade, no amor ao próximo, a gente enche esse coração de propósito, propósito positivo, e a culpa começa a ser jogada para fora. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Só o amor, só o trabalho no bem realmente vai nos libertar. Se não nos dispusermos a ter uma ação digna perante a vida, sempre seremos alvo fácil. Por quê? Porque, de certa forma, vai ter um vazio nas nossas consciências. E não podemos permitir que o vazio exista, porque a cabeça vazia é a oficina do diabo, já diz o ditado popular. Então precisamos ter a cabeça sempre vinculada a ações nobres, a pensamentos edificantes, a boas leituras. Isso que nós estamos fazendo, por exemplo, é um ótimo exercício, justamente para criarmos esse hábito de leitura, esse hábito de conexão com ideias salutares. Perfeito? E essa autoestima, né, esse conceito que nós precisamos reconstruir das nossas próprias vidas, é o objetivo inicial do nosso estudo de hoje. Aí eu trouxe para a gente uma leitura maravilhosa de Emmanuel, onde ele vai trabalhar esse ponto como ninguém. Só quando eu leio Emmanuel, eu fico cada vez mais admirado. Então, vou pegar aqui um livrinho para a gente dar uma olhada. Chama-se o texto Autoaceitação, tá? É de Emmanuel, desculpa, Espírito Protetor de Chico Xavier.
No capítulo da insatisfação, urge considerar que dispomos atualmente, na Terra, de avançadas ciências psicológicas, ensinando-nos a conhecer as deficiências e inibições dos outros. Entretanto, muito dificilmente reconhecemos com elas o impositivo de estudar, não apenas a fim de entendê-las, mas igualmente com o objetivo de aceitar-nos tais quais somos. Porque às vezes nós temos dificuldade, né? Nós temos lá diversos defeitos, diversas características ainda a trabalhar. E aí o que eu faço? Ah, não, eu não sou capaz de ajudar, eu não sou capaz de fazer uma prece, eu não me sinto digno de servir a Jesus porque eu sou muito inferior, eu sou muito atrasado. E aí, todo mundo é, todos nós somos. Por isso, nós precisamos compreender a nossa dimensão e aceitar essa dimensão e produzir na medida que eu sou capaz. Vamos continuar. Admitimos os desajustes e desequilíbrios alheios. Todavia, em se tratando dos nossos, muito frequentemente caímos em aflição e rebeldia, aniquilando tantas vezes valiosas possibilidades de serviço em nossas mãos. Cada um de nós se coloca em determinado degrau de trabalho e de elevação para atender aos desígnios da vida superior, traçados em auxílio a nós mesmos. Cada um de nós tem o seu degrau de evolução. Então, se eu ainda estou no degrau lá embaixo, não interessa, eu sou capaz de fazer alguma coisa. Eu não posso não, eu sou muito inferior e não vou fazer nada. Não. Todos nós somos capazes. Esse é doente ainda, outro convalesce de longa enfermidade espiritual, aquele carrega as consequências de antigos desequilíbrios, aquele outro dispõe de reduzida instrução, e aquele outro ainda transporta consigo próprio os resultados graves de inquietantes débitos contraídos. A gente está em algum desse grupo aí, gente. Todos somos, no entanto, filhos imortais de Deus, e pelos mecanismos da divina providência, cada qual de nós está situado por si mesmo nas condições justas, nas quais venhamos a receber novas oportunidades de trabalho e aprendizagem, reajustamento e melhoria, reequilíbrio e renovação. Ainda assim, se teimamos em não reconhecer a realidade que nos é própria, não somente perderemos tempo precioso, mas também correremos risco de comprar a inveja e ao ciúme, ao ódio e ao desespero, sofrimentos e problemas de que não temos a menor necessidade. Ante as provas e tribulações que nos cerquem, aceitemo-nos como somos, a fim de extrair de nós, com sinceridade, o máximo de bem de que sejamos capazes na ampliação do bem geral. Porque a vida é um parque de promoções permanentes para quem se trabalha e serve. E quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente se esforçar, apesar do tamanho diminuto das nossas existências, mais seremos abençoados por Jesus. E todo espírito que se aceita qual é, de modo a fazer de si o melhor que pode, para logo se desvencilha de qualquer sombra, a fim de engajar-se na jornada bendita do próprio burilamento, partilhando a conquista incessante de luz e mais luz. Essa orientação foi extraída do livro Mãos Unidas, psicografado por Chico Xavier, da edição IDEA. Perfeito? Então acho que podemos, depois disso, iniciar a leitura do terceiro capítulo. Deixa eu só falar aqui com a Denise chegou. Boa noite, Denise. Muito bem-vinda. Jesus te abençoe. Então podemos iniciar o terceiro capítulo, que é técnica de obsessão. Repare que nós não estamos falando sobre as técnicas de desobsessão, mas técnica de obsessão, como os espíritos trabalham, os espíritos das trevas trabalham para nos desorientar, tá bom? Lembrando que Saturnino é o mentor espiritual, né? Está desencarnado. Saturnino solicitou a Ambrósio, que é um trabalhador também espiritual, que aplicasse recursos magnéticos nos centros coronário e cerebral de Mariana, de modo a despertar-lhe o passado adormecido nas telas da memória.
Mariana estava lá, desdobrada do sono, numa reunião no plano espiritual. Ativados os chakras, né? Chakras são aquelas rodas que os hindus sempre citaram nos seus, nas suas tradições védicas, nossas rodas energéticas, né? Que quando a gente toma passe, o passe serve para acalmar, para transformar elas em mais equilibradas. Através dos passes habilmente aplicados, a paciente, desdobrada parcialmente pelo sono físico, pareceu sofrer um delíquio para logo modificar a expressão semelhante a alguém que acorda após demorado sono, no qual pesadelos cruéis houvessem tomado corpo destruidor. Do mal-estar momentâneo, passou a um aspecto de desvario, através da qual as palavras fluíam ora no idioma de Mariana, ora na língua de Aldegundes. Lembrando que Aldegundes foi a personalidade dela na vida passada, que era uma holandesa. Para firmar-se nos vocábulos em que se exprimia esta última. Parecendo reconhecer Guilherme, o vigoroso perseguidor, estremeceu olhando, esgazeada, como se desejasse fugir. Imagina que encontro, que mal-estar, né? Ela, desdobrada do corpo, no plano espiritual, vendo o seu ex-marido de vidas passadas e aquele, nesta existência, desencarnado e atormentando ela. Lentamente, ele transfigurou o semblante, que adquiria as características fisionômicas da arleniense do passado. Eram visíveis os sinais da loucura que dela se apossara nos últimos dias da existência física. Do descontrole inicial, passou à mortificação, libertando-se dos braços acolhedores de Dona Rosa e arrojando-se aos pés do antigo esposo, a rogar-lhe perdão em lancinantes, agoniados apelos. Ouvindo-a lúcida na forma antiga, Guilherme adquiriu expressão patibular e rechaçou-a com mordacidade. Eu estava desesperada, justificou-se em pranto, quando fugi do nosso lar. Perdoa-me. Ignoras o que eu padeci e ainda padeço na masmorra em que agora me movimento, referindo-se ao corpo de Mariana. Há uma dor inidentificável em minha alma e uma noite sombria de horror me segue sem trégua. Não consigo chorar, por ignorar a razão dos sofrimentos, quando os punhais invisíveis da justiça me alcançam. Só uma revolta pesada me agrilhoa a um desejo incoercível de morrer, de sumir, de perder a consciência para sempre. Isto, retrucou o antigo companheiro, é apenas o início das penas que te aguardam. Agora sim verterás o pranto da reparação, até quando, saciado, eu me possa considerar capaz de absolver-te a indignidade sem limite. Você vê que é muito ódio, né, que Guilherme está dela. Saturnino, Ambrósio e os demais assessores espirituais, embora em atitude de alerta, mergulhados em pensamentos salutares, deixavam que as duas entidades, por momentos, se reencontrassem mediante um diálogo doloroso e azedo, que, no entanto, abriria as portas a melhor atendimento. Então, eles estavam permitindo, né, essa conversa muito dura, justamente porque, de alguma maneira, as verdades indo para fora, isso mais para frente vai ser trabalhado. Fugi do lar e reconheço o meu crime, mas ignoras o castigo que experimentei logo depois. Nunca fui amada, nem por ti, nem por ele, né? Em tuas mãos não passei de animal de carga e objeto de vãs emoções. Nas mãos dele, não fui além de um vaso de desejos violentos. É claro que a nuvem da ilusão só mais tarde me deixou ver o abismo, e era tarde demais. Voltei, então. Tiveste a desgraça de voltar ao Harlem? Vociferou o esposo desdenhado. Achaste por acaso insuficiente a punição indébita que me impuseste, a ponto de retornar aos sítios em que éramos conhecidos? Que pretendias, desvairada? Rogar-te perdão, eu que ainda supunha que me amavas. Então ela abandonou ele com o Jacó, só que o Jacó também não foi nem um pouco legal para ela, e aí depois de muito tempo ela volta, só que ele já não estava mais lá, ele já tinha praticado suicídio, né? Já tinha se matado. Amar-te quando arruinaste minha vida? Supunhas que a desonra pudesse ser lavada com lágrimas? Nada eu supunha. Esperava piedade e comiseração, um pedaço das nossas terras para sucumbir entre as tulipas que eu mesma
plantara, e em cujos campos conseguimos os inigualáveis exemplares das gesnerianas, clusianas, túrcicas, dilacerada pela saudade e pelos remorsos, acalentava como um náufrago uma tênue possibilidade de salvação. Ignorava certamente que, envergonhado e ferido, fugi, não conseguindo morrer. Né? Ele se mata, né, e não conseguiu morrer, porque a vida não acaba depois da morte física. Aumentando a minha desgraça, não poucas vezes, forças demoníacas me punham ao teu lado e ao lado do desalmado ladrão, para me supliciarem com a visão alucinante sem limite. Como os odeio, como os detesto. É impossível, infame qualquer tentativa de. E aí ela continua: Negas-me então ainda hoje a gota de misericórdia? E quem és tu, senão o responsável maior pela minha infelicidade? Como te atreves a ferir-me com o teu escárnio ou teu ódio? Sim, também te odeio. Deixa-me dizê-lo. Como te odiava antes e não o sabia. Nunca me deste oportunidade de amar. Negociaste minha vida com os meus pais, considerando a minha juventude e minha saúde. E ninguém, nem tu nem eles, jamais procuraram saber se eu possuía um coração ou acalentava um sonho de menina. E soluçando comovedoramente prosseguiu: Amante do dinheiro, a nada mais querias, senão qualquer coisa que se constituísse meio de possuir mais. Fizeste de mim um igual aos teus empregados, nas leiras sem fim dos bulbos, entre os canteiros de tulipas. Nelas, porém, encontrei ligeira felicidade. Nas suas pétalas descobri o milagre da vida, a beleza e a cor que me roubavas. E depois, mais velho do que eu, quase 30 anos, era verdugo cruel. Não te justifiques, infeliz, bradou apoplético. Trar-te-ei a verdade agora, dizendo-te o que nunca me atrevera a mostrar-te antes. Sim, dir-te-ei, era e continuas ambicioso e frio. Quando demandastes Leider e depois Amsterdã para negociar com o governo terras e terras que viriam a dessecagem do lago, deixando-me só entre teus empregados e teus amigos, não zelavas por mim, tornavas-me o fiscal dos teus bens, a serva que inspecionava os servos. Contrataste Jacó, que chegara fazia pouco dos primeiros guesses do Golfo, acostumados aos labores do Vaal, e que, jovem como eu, me sensibilizara muito entre a fidelidade ao teu abandono e a solidão da felicidade. Então o Guilherme estava lá trabalhando, né, tentando fazer mais dinheiro comprando terras, e deixou a esposa nova sozinha e não percebeu que lá o Jacó estava de olho nela. A entidade sofrida não pôde continuar. As tormentosas evocações a lanceavam, né? Depois de uma pausa, prosseguiu ante a expectação do Guilherme, que parecia atoleimado com as informações que lhe chegavam então. Fugimos para Amsterdã. Nunca, porém, fugi de mim mesma. Nos primeiros tempos, ainda dominada pela paixão que me enseguecera, consegui sobrepujar o remorso. Depois, despertei abandonada 6 meses após, na cidade, em miserável condição de desprezo entre mulheres infelizes do porto. Deixara-me Jacó, que jamais me tivera qualquer afeição, fugindo para a Bélgica após ter me iludido, sem retornar mais. Compreendes o que me aconteceu? E isto não é tudo. Depois de deambular na mais estúpida miséria, não suportando as humilhações que eram superiores às minhas forças, lembrei-me dos campos floridos e da terra generosa. Voltei e busquei-te. Só então eu soube. Haviam-se passado apenas 5 anos. Eu nem sequer fora reconhecida pelos antigos vizinhos. Tal o meu estado. Informada da tragédia que o causara, enlouqueci e, desvairada pelas ruas do Harlem, fui lançada ao hospício como um animal numa jaula, onde sorvi por longos anos a própria Degita, até que a morte me libertou. Para dores muito maiores. Na minha loucura, eu te vi agoniado, a maldizer-me, a perseguir-me, vez agora, tudo por culpa tua, do teu egoísmo. Então, quando ela foi para o hospício, ela conseguia vê-lo, né, desencarnado. E ela cada vez ficava mais louca com isso. Sim, eu estava ligado a ti sem o saber. E nunca mais encontraste Jacó? Indagou Guilherme. Nunca. Se eu encontrasse, que não faria com esse meu outro algoz? Pois eu te direi: vives novamente com ele, és sua filha. Então o pai desta menina
é o antigo amante dela, né? Reencarnado, né? Filha de Liras, através de qual sortilégio o inimigo poderia tomar o corpo do meu pai? Não zombes de mim. Ela não tinha noção da reencarnação, né? Ouve, Aldegundes, morrestes e voltaste a viver. Esta é a verdade. Guilherme demonstrava na voz todo o seu desprezo. Logo depois prosseguiu. Deus, que é justiceiro, dele fez o teu pai, unindo os dois para que eu agora me possa vingar. Vês porque não me fugireis do guante da reparação? Mateus, que é teu pai, pai de Mariana, em cujo corpo vives prisioneira, é o teu ex-amante e o meu infelicitador, novamente reunidos. Agora poderei. Nesse momento, Saturnino pousou a destra na fronte da Mariana, dominada pelas recordações do passado, e utilizando recursos magnéticos, fê-la adormecer pausadamente. Guilherme, aturdido, pôs-se a deblaterar, enquanto Ambrósio o socorria, diminuindo-lhe o campo de ação. Convidando Dona Rosa, o instrutor devolveu-lhe a filha anestesiada e em sono reparador. Ambrósio foi chamado a reconduzir o grupo ao lar da família Soares, para onde foram levadas pelo assistente e um auxiliar, a matrona e as duas filhas. Então, os espíritos estavam desdobrados fora do corpo, voltaram para casa, que estavam todos dormindo, né, para voltar lá para o corpo. Só que a reunião continuou acontecendo, né, entre o Saturnino e o Guilherme. O serviço espiritual, porém, continuou o seu curso normal. Em seguida, a altercação entre os dois antagonistas do pretérito, Saturnino conseguiu sensibilizar Guilherme, que então relatou as experiências que deveriam culminar naquela noite de modo inverso ao que acontecia. Narrou então que há mais de 15 anos se sentia ligado ao Sr. Mateus, o antigo verdugo, por quem nutria desconhecida aversão, dispondo-se a segui-lo. Transferiu-se, por fim, para o lar da família Soares, participando do grupo de entidades e responsáveis que ali faziam morada. Particular e inconscientemente vinculado ao responsável pelo clã, lentamente conseguiu infiltrar nele reminiscências amargas que o faziam fugir do lar para render-se cada vez mais à jogatina, procurando fugir. Mariana nascera havia pouco. Quando reencontrara, embora não soubesse ser ela Aldegundes, foi dominado por incoercível antipatia. Então o Guilherme não sabia nada de reencarnação, mas sabia que odiava, né, o Mateus e que odiava a menina também, a Mariana. E estava lá na casa já obsidiando todos. O seu horror pelo seu Mateus era também inconsciente, pois ignorava o processo de retorno ao corpo, em que este se ocultava. Vivendo em conúbio com outros sicários do grupo familiar, cedo fez amizade com um terrível obsessor ligado a Marta. E aí já é uma terceira filha que aparece, né? A filha mais velha da família, que se dedicava a incursões nos redutos sombrios da magia negra. E, informando-a dos seus propósitos, foi aclarado do impositivo da reencarnação, por cujo meio se assegurou de estar no rastro dos inimigos. E aí, no plano espiritual, o Guilherme descobre, entende o que era a reencarnação e o que estava tudo acontecendo, né? Veio então o desejo de os matar de imediato. Informado da ideia, o inspirador de Marta sugeriu-lhe travar contato com o Dr. Teofrastos, para que este examinasse o seu problema e, de acordo com os interesses que lhe despertassem, tomá-lo ou não sob a sua responsabilidade. Então, o Dr. Teofrastos, né? Aí vai começar a história dele, que era o espírito que tomava conta de toda uma área enorme do umbral e que é uma mente muito, muito ruim. Segundo o informante, Dr. Teofrastos fora insigne mago grego, quando na Terra, residente em França, queimado pela Inquisição por volta do ano de 1470 em Rouen, após perseguição impiedosa e nefanda. Profundo conhecedor, mesmo quando encarnado de algumas das leis do mundo espiritual, deixou-se consumir pelo ódio e o ódio aos seus algozes. Logo que desencarnou, estreitou o laço com terríveis vingadores do além, e ele, já vinculados pelas suas práticas necromânticas e reuniões do sabate. Esse sabate não tem nada a ver com o dia de descanso dos judeus, né? É uma expressão sabate que era um encontro de bruxos lá da Idade Média. Todas elas feitas sob inspiração de mentes vigorosas e infelizes da esfera espiritual.
Logo se identificou, após a morte do corpo físico na fogueira, com aqueles através dos quais mantinha o comércio psíquico. Fez-se notado pela impiedade na sede tormentosa de vingança. Paulatinamente conseguiu imantar-se a diversos dos que a ele e a muitos outros puniram indebitamente, em inqualificável intercâmbio espiritual obsessivo, no qual passou a locupletar-se. Portador de mente tenaz, lobrigou através dos tempos supremacia no grupo em que vivia, passando a condição de chefe. Então ele desencarna, ele entra para um grupo, mas ele era tão mal, que ele alcançou o posto de chefe desse setor, né? Residindo, esclareceu então Guilherme em estranho sítio nas regiões inferiores do planeta, comanda com outros sicários há mais de 3 séculos hordas de entidades ferozes, responsáveis muitas delas por processos obsessivos e calamitosos de longo curso entre as criaturas humanas que se deixaram vencer pelas urdiduras das suas mentes atormentadas. Então, há mais de 3 séculos, esse espírito aí ele coordena todo esse grupo de obsessão. Muitos dos que se rebelam periodicamente têm experimentado punições severas sob suas tenazes mentais, produzindo neles transformações perispirituais soezes, em apavorantes processos de zoantropia, por hipnose anestesiante nos centros profundos da alma, tais como hipantropia, licantropia. Na licantropia, quando a pessoa perde a forma perispiritual e vira um lobo. A hipantropia, quando vira um cavalo, né? Quando a gente pega a história, né, por exemplo, Nabucodonosor II, né, que era um rei da Babilônia, ele tem um período encarnado, ele como rei mesmo, que ele acredita que é um bovino. Então você vê nitidamente que deve ser obsessões terríveis e as pessoas realmente ficam completamente loucas e perdem a forma perispiritual dos seres humanos, né? O verdadeiro demônio se acredita senhor de vasta região trevosa, onde impera como autocrata acerbo. Depois de alguns dias de expectativa, nos quais aguardava a decisão da entidade, continuava o relato do ex-holandês. Foi conduzido à presença do chefe. Ouvindo atenciosamente pelo antigo mago, este se propôs examinar o problema, marcando data propícia para a nova entrevista, o que ocorreu com uma semana depois. Nessa oportunidade, o insidioso e singular monarca falou-lhe da sua desencarnação como suicida, aclarando-lhe hórridas inquietações, minuciando-lhe os processos de desencarnação e reencarnação, de modo a inteirá-lo do que ocorrera com seus verdugos no passado, então revestidos de novo corpo. Então, esse doutor aí acabou explicando para ele tudo o que aconteceu, ele entendeu todo o mecanismo, e aí para ele começou uma nova fase de obsessão, que antes ele estava baratinado, agora ele começou a desenvolver técnica de obsessão. Por isso que o nosso capítulo é técnica de obsessão. Elucidado por Guilherme de que desejava um desforço imediato, que traduzisse todo o seu amargor, explicou-lhe então que a melhor maneira de se vingar seria realizada através do tempo, pelo processo lento da obsessão contínua em ambos os compares da tragédia passada, induzindo-os ao suicídio para aumentar-lhes a aflição no momento próprio, vinculando-se desde logo e espontaneamente aos comandados pelo Dr. Teofratos, dele recebia orientação segura e constante, conseguindo fartar-se das emanações vampirizadas provenientes da jovem obsessa, que começara a subjugar, enquanto e simultaneamente alucinava o amadurecido genitor, ora alquebrado. Compreendendo, chegado o momento do golpe decisivo, o Dr. Teofratos orientaram para provocar cenas de atritos constantes entre pai e filha, de modo a que esta, em momento de desespero, se evadisse do lar, buscando no namorado, leviano e irresponsável, o falso amparo de que se sentiria carecente. Nessa circunstância, então, ele se reencarnaria através de Mariana, voltando ao lar do Soares na condição de neto do Sr. Mateus, a fim de matá-lo lentamente em longo recurso de impiedosa vindita, conforme instruído. Isto lhe seria fácil, evidentemente, pela hipnose na moça, que se encontrava capacitada de produzir como intentara, logrando êxito no primeiro tentame. Então, a ideia do Dr. Teofrastos era que o Guilherme voltasse, ficasse muito próximo, e a Mariana tivesse um filho, e ele viesse como filho da Mariana e neto
do senhor Mateus. E aí só o futuro ia dizer o que esse neto iria fazer com o avô e esse garoto ia fazer com a mãe, né? Consecutivamente, como relembrasse todos os lances do programa Infeliz, que acalentava havia tantos anos, Guilherme apresentava-se transtornado pelas dores das evocações sombrias e pela imensa frustração dos planos elaborados com tanto esmero. Embora intervindo de quando em quando, de modo a estimulá-lo na narrativa, Saturnino animava-o com palavras generosas, a fim de que nos interássemos de uma dentre as inúmeras técnicas da obsessão e dos recursos utilizáveis para a vingança pelos desencarnados, encetando então conversação mais amena com o perseguidor de Mariana, que parecia alquebrado, vencido sob o influxo magnético do instrutor e os passos aplicados com carinho por Ambrósio. Então o Guilherme estava completamente desequilibrado com ódio, mas o magnetismo bom, né, de amor dessa equipe espiritual dava uma segurada no seu ímpeto. Conduzido ao sono, Guilherme foi afastado do recinto por zelosos cooperadores encarnados e a reunião foi dada por encerrada após comovedora oração proferida pelo instrutor. Petitinga, o médium, Moraes e nós fomos conduzidos de volta ao lar, enquanto a alva desenhava sobre as sombras fugidias da noite os primeiros contornos da natureza, preparando-se para o festival do dia. E semana que vem nós vamos falar sobre estudando o hipnotismo. Não é fácil não, né? Porque às vezes a gente não tem noção de como existe uma organização, aquilo que nós estávamos dizendo lá no início, uma organização muito tenebrosa para conduzir os processos de obsessão, né? Por isso que nós precisamos, do nosso lado, blindar as nossas existências. E a blindagem das nossas existências, em primeiro lugar, é a ação no bem. Quando nós temos uma ação no bem, por mais frágeis sejam os nossos propósitos, a nossa mente, o nosso equilíbrio, os bons espíritos, eles estão sempre conectados àqueles que têm uma ação no bem. Quando nós buscamos a oração, e aí às vezes os obsessores estão tentando colocar aquela ideia, plantar aquela ideia horrorosa nas nossas mentes, mas a oração faz com que a gente pegasse um espanador e limpasse todas essas ideias, e elas não conseguem fazer ninho nas nossas cabeças. Uma vez eu vi um pensamento incrível, né? Nós não temos como impedir que algumas aves voem sobre as nossas cabeças, mas nós temos que impedir, é a nossa obrigação, que elas façam ninhos nelas, né? Os pensamentos ruins, eles vão estar por aí, mas a gente não pode absorver, a gente não pode abraçar esses pensamentos. Daqui a pouco a gente não sabe mais quem é quem, se esses pensamentos que foram colocados por uma mente de um obsessor, daqui a pouco esse é o meu pensamento já. Nietzsche não dizia que quando a gente olha muito pro buraco, chega um momento que o buraco olha de volta para a gente? É isso. Quando a gente começa a abraçar essas ideias ruins, daqui a pouco essas ideias já fazem parte da gente. E esse é o nosso objetivo. É olhar com seriedade para o nosso instituto mental. Nós temos uma responsabilidade em relação ao que nós pensamos. E uma responsabilidade muito maior em relação àquilo que nós absorvemos como verdade absoluta. Então, o nosso trabalho hoje aqui não é colocar medo em ninguém, porque às vezes esses livros a gente lê e fica meio, ih, rapaz, não sabia que era isso. Não, não é esse o objetivo. Mas o objetivo é a gente perceber a responsabilidade que nós temos em relação às nossas próprias vidas. E é por isso que nós estamos aqui, justamente para entender, deixar a ignorância do lado e buscar a proteção. E a proteção sempre vai vir do alto, sempre virá principalmente de Jesus, que é o nosso grande amigo de todas as horas e aquele
que basta um olhar dele, um pequeno olhar, aquele olharzinho de rabo de olho, sabe? Basta só isso para que as nossas vidas se transformem. Esse é o nosso objetivo. Então, como já falamos bastante, vamos fazer a nossa prece de encerramento, justamente para buscar essa proteção que todos nós merecemos, não apenas precisamos. Vamos colocar em nossas mentes, nós merecemos a felicidade, a paz de espírito, independentemente do nosso estado evolutivo. Se a gente está aqui, se a gente está buscando uma melhora, a gente merece essa melhora. Vamos pensar assim. Fazer a nossa prece, nosso copinho, porque os bons espíritos também atuam não só nos nossos corpos, nas nossas mentes, no nosso perispírito, mas na água. E com o passar da semana, vamos bebendo sempre um golinho, porque é aquele remédio que vai fazendo o trabalho constante para a nossa semana ser boa. Faz a nossa prece então. Fechar os nossos olhos, como de costume, e vamos lembrar de Jesus, quando há 2000 anos, ele, em diversos momentos, se apresentou como curador de todas as chagas. Não apenas as chagas físicas, as cegueiras, a lepra, as paralisias do corpo, mas principalmente as doenças da alma. Quantos espíritos das trevas, ignorantes, com ódio, com profundo desprezo às leis de Deus, foram retirados daquele ambiente de obsessão apenas com um olhar, com poucas palavras, com a bondade que irradiava do coração de Jesus. Então tenhamos a certeza de que basta a nossa conexão verdadeira com o Mestre. Basta o olhar amoroso dele para os nossos lares, para que todos nós sejamos abençoados. E é isso que hoje aqui estamos fazendo. Buscando em Jesus, que é o nosso porto seguro, a ajuda necessária para fortalecer os nossos propósitos no bem, para engrandecer o nosso ideal na fraternidade, para nos colocar no caminho que nos foi ensinado há 2000 anos, através de exemplos desse querido Rabi da Galileia. Jesus, aqui estamos, Senhor, implorando por Ti a ajuda. Abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias, ilumina a nossa vida. Que a Tua luz ajude a despertar todos os corações que ainda não foram tocados por Ti, e são tantos que operam longe da Tua realidade maior, e são esses que mais necessitam. Graças Te damos, Mestre, que possamos guardar em nossos corações tudo que hoje aqui recebemos e, de alguma maneira, retribuir, lembrando que só o amor cobre uma multidão de pecados. Fica conosco, hoje e sempre, assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe, ilumine e ampare, e que possamos verdadeiramente guardar no fundo de nossa alma tudo que hoje ouvimos aqui. E lembrando que, independente da nossa evolução espiritual, e às vezes nós temos momentos tão perdidos aqui na Terra,
Mas mesmo assim, lembrando que no último degrau, ao primeiro degrau, todos têm algo a fazer pelo bem comum. E esse é o nosso objetivo. Não olhar para o nosso tamanho, mas sim compreender que, apesar da nossa dimensão diminuta, somos capazes de servir na seara do bem. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai, e é Ele quem controla as nossas vidas. Até semana que vem, se Deus quiser, e uma ótima noite a todos nós. Boa noite, pessoal!